Imagine você acordar amanhã e descobrir que perdeu seu emprego, mas não para outra pessoa, e sim para uma máquina. E o pior, enquanto você assiste a este vídeo, essa realidade já está acontecendo com milhares de pessoas ao redor do mundo. E isso não está acontecendo apenas com empregos comuns. Médicos, advogados e até artistas, todos enfrentam o mesmo destino. Será que estamos à beira de uma revolução tão grande que pode transformar absolutamente tudo o que conhecemos? A inteligência artificial, que começou como uma simples ferramenta, agora está ultrapassando limites que poucos acreditavam possíveis. De assistentes virtuais que conhecem seus hábitos melhores do que você mesmo, a robôs cirurgiões, realizando procedimentos com precisão milimétrica. O ritmo com que a IA avança é assustadoramente rápido, e a pergunta que fica é: até onde isso pode chegar? A cada segundo que passa, estamos nos aproximando de um ponto sem volta, um ponto em que as máquinas não irão apenas nos ajudar, mas poderão nos substituir completamente. Desde os primeiros computadores como o ENIAC, criados na década de 1940, a humanidade sempre sonhou em criar máquinas capazes de pensar. Esse sonho se materializou nas últimas décadas, com o avanço da inteligência artificial. Mas nos últimos anos, o que era apenas uma ficção científica tornou-se realidade. A IA não é apenas mais uma ferramenta programada para seguir regras rígidas. Agora ela aprende, evolui, toma decisões e, em alguns casos, supera os próprios criadores. Em 1997, a IBM chocou o mundo, quando seu supercomputador Deep Blue derrotou o lendário campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, em uma série de 6 partidas que entraram para a história. Esse evento não foi apenas uma vitória simbólica, mas um marco que mostrou o potencial das máquinas em dominar uma habilidade anteriormente considerada exclusiva dos humanos, o raciocínio estratégico. Pela primeira vez, uma máquina conseguiu superar não apenas a lógica, mas também a intuição, algo que muitos acreditavam ser o maior trunfo dos humanos. O impacto foi tão grande que Kasparov, até então invicto contra adversários humanos, chegou a especular se havia sido vítima de manipulação humana para ajudar a máquina. A vitória do Deep Blue marcou o início de uma era onde a supremacia humana sobre as máquinas começava a ser desafiada. Anos depois, em 2016, o jogo virou novamente. Uma IA, desenvolvida pela Google DeepMind, surpreendeu o mundo ao derrotar Lee Sedol, um dos maiores jogadores de Go da história. O Go é um dos jogos de tabuleiro mais complexos já criados, com mais combinações possíveis do que átomos no universo. Muitos especialistas acreditavam que a intuição humana seria a chave para vencer nesse jogo, uma característica que uma máquina jamais seria capaz de replicar. No entanto, o AlphaGo provou o contrário, superando Lee em 4 de 5 partidas e utilizando táticas que até mesmo os maiores mestres do Go descreveram como não humanas. Esse confronto foi um divisor de águas. Não se tratava mais de uma simples vitória técnica, mas de um novo nível de inteligência artificial, capaz de transcender padrões. A vitória do AlphaGo não só abalou a comunidade de jogadores profissionais, mas também provou que a IA tinha o poder de desafiar a própria lógica humana, abrindo um novo capítulo para o desenvolvimento de inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas. Mas hoje estamos em um novo patamar. Não se trata apenas de vencer jogos ou resolver cálculos complexos. A inteligência artificial está invadindo áreas que antes eram exclusivas dos seres humanos. Entre as inovações mais surpreendentes está o recém-lançado GPT-O1, uma inteligência artificial com um QI estimado em 120 pontos. Para colocar isso em perspectiva, esse número coloca o GPT-O1 acima da média de 90% dos humanos. Este não é apenas um modelo de linguagem como os anteriores, é uma verdadeira revolução. O GPT-O1 pode interpretar nuances complexas da linguagem, resolver problemas matemáticos avançados, diagnosticar doenças com precisão e até sugerir estratégias empresariais mais eficazes do que consultores humanos. Ele processa dados em uma velocidade e precisão que nenhum cérebro humano seria capaz de alcançar. Imagine ir ao médico e, ao invés de receber um diagnóstico humano, uma IA com um QI superior analisa seus sintomas e indica a melhor solução. Isso já é uma realidade. O GPT-O1 já está auxiliando profissionais da saúde ao redor do mundo, aumentando a precisão de diagnósticos e sugerindo tratamentos. Mas o que isso significa para nós humanos? Estamos prontos para aceitar que as máquinas estão superando a nossa própria capacidade cognitiva? O que marca o verdadeiro início dessa revolução foi a pergunta instigante feita por Alan Turing em 1950. As máquinas podem pensar?
Em uma época onde computadores eram meras calculadoras avançadas, Turing ousou questionar os limites da inteligência artificial. A partir dessa reflexão visionária, ele criou o teste de Turing, um experimento simples, mas profundamente impactante, que visava medir a capacidade de uma máquina de se passar por um ser humano em uma conversa. No teste, se uma pessoa interagindo com uma máquina e outro humano não conseguisse distinguir quem era quem, a máquina seria considerada pensante. Essa proposta levantou um debate filosófico e tecnológico sobre a verdadeira natureza da inteligência e sobre o que, de fato, diferencia humanos de máquinas. Durante décadas, esse teste foi considerado o grande desafio a ser superado pelas IAs. O sucesso em enganar um humano, mesmo que por alguns momentos, parecia inalcançável. No entanto, em 2014, uma IA chamada Eugene Goostman foi a primeira a passar oficialmente no teste de Turing, abrindo as portas para um novo patamar de desenvolvimento de IA. Mas isso foi apenas o começo. Hoje, com o lançamento de modelos extremamente avançados, as IAs não apenas superam o teste de Turing, mas também ampliaram os limites de nossa compreensão sobre o que significa pensar. Hoje, algumas IAs não são só capazes de imitarem conversas humanas, mas também de interpretarem nuances emocionais, preverem intenções e até mesmo moldarem interações de forma surpreendentemente sofisticada. Elas não apenas passam pelo teste de Turing com facilidade, mas também estabeleceram um novo padrão para a inteligência artificial, elevando a barreira do que antes considerávamos impossível. A capacidade dessas IAs de se envolver em diálogos complexos, resolverem problemas criativos e tomarem decisões autônomas representa uma verdadeira ruptura entre a inteligência humana e a artificial. As IAs já estão impactando diretamente diversas áreas profissionais, e o ritmo dessa transformação só aumenta. Um exemplo claro é o setor de atendimento ao cliente. Chatbots e assistentes virtuais estão substituindo operadores humanos em larga escala. De acordo com um estudo da Gartner, até 2025, mais de 80% das interações de atendimento ao cliente serão geridas por sistemas de IA, sem a necessidade de envolvimento humano direto. Isso inclui desde chats automatizados até assistentes virtuais que podem resolver problemas complexos em questão de minutos. Outro setor profundamente afetado é o financeiro. Funções como análise de crédito, contabilidade básica e entrada de dados já estão sendo amplamente substituídos por algoritmos de IA. Essas ferramentas podem processar milhares de transações por segundo, eliminando a necessidade de intervenção humana em atividades que antes demandavam horas de trabalho. Um estudo da PCW estima que até 30% dos empregos em várias áreas poderão ser automatizados até 2030, com o setor financeiro sendo particularmente impactado pelas ondas de automação. A primeira onda, focada em tarefas digitais simples, já passou, e agora a automação está avançando para tarefas mais complexas, com uma estimativa de 6 a 8% dos empregos no setor financeiro impactados durante essa transição. Na indústria de transportes, a revolução dos carros autônomos já começou. Empresas como a Tesla, o Waymo e Uber estão liderando a corrida para eliminar gradualmente a necessidade de motoristas de caminhão, táxi e ônibus. De acordo com a American Trucking Association, mais de 3 milhões de motoristas de caminhão nos Estados Unidos podem ser afetados pela automação nas próximas décadas, à medida que os veículos autônomos se tornem a norma. Na saúde, a IA já está transformando radicalmente a forma como doenças são diagnosticadas e tratadas. Ferramentas como a Intilic e a IBM Watson são capazes de analisar exames médicos e detectar doenças com uma precisão até 15% maior do que médicos humanos em certos casos. Isso está criando uma demanda menor por profissionais como radiologistas, que tradicionalmente dependiam da análise manual de imagens. Segundo a McKinsey, cerca de 35% das tarefas no setor de saúde podem ser automatizadas, incluindo diagnósticos, monitoramento de pacientes e até cirurgias assistidas por robôs. No jornalismo, a automação também está avançada. Ferramentas como o Heliograph, criada pela The Washington Post, automatizam a criação de notícias simples, como relatórios financeiros, resultados de esportes e previsão do tempo. A IA não substitui totalmente jornalistas, mas permite que as redações sejam mais ágeis e eficientes em coberturas de rotina, com até 20% das notícias de agências sendo geradas por algoritmos em grandes redações ao redor do mundo. Até mesmo no sistema jurídico, a inteligência artificial está substituindo humanos em tarefas repetitivas. IAs como a Rose Intelligence e a Case Text estão assumindo funções que costumavam ser realizadas por assistentes jurídicos,
como revisão de contratos e análise de documentos. Essas ferramentas conseguem revisar centenas de páginas em poucos minutos, com uma taxa de precisão 30% maior do que o trabalho humano, reduzindo significativamente a necessidade de horas de trabalho manual. As máquinas estão se tornando mais inteligentes e capazes a cada dia. Agora, não se trata mais de se elas vão substituir empregos, mas sim de quando e como essa transição será feita. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 85 milhões de empregos serão substituídos por máquinas até 2025, mas novas profissões também surgirão como resultado dessa evolução tecnológica. A verdadeira questão é: estamos prontos para as consequências de criar IAs tão poderosas? Será que conseguiremos manter o equilíbrio entre o progresso e o impacto no mercado de trabalho? Mas e vocês? Acham que a IA será apenas mais uma ferramenta para facilitar as nossas vidas? Ou acreditam que isso terá um grande impacto na sociedade? Deixe aí nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois ajuda muito o nosso trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.